Essa semana saiu a notícia de um jovem de 27 anos, paulista, que faleceu após fazer um procedimento de peeling de fenol. Começou aquela discussão de classes. Quem pode, quem não pode, quem deveria e quem não deveria trabalhar nessa área aplicando peeling de fenol. E hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas, tanto para os profissionais quanto para os pacientes. Primeiro que o CFM, o Conselho Federal de Medicina, aproveitou esse momento para divulgar que o peeling de fenol é um ato exclusivamente de médicos, o que não é verdade. O primeiro conselho que sempre se manifesta nesses casos é o Conselho Federal de Medicina. Ele já trouxe a notícia que o peeling de fenol deveria ser exclusivamente ato médico, aplicado somente por médico. Porém, ele não está errado. O peeling de fenol é um procedimento que ele é extremamente invasivo e agressivo à pele. Ele atinge a epiderme, que ele passa das camadas da pele onde o grau de dor é maior. Então, para que o paciente consiga suportar a dor, ele precisa de anestesia. E quando eu falo de anestesia, eu não falo de anestésica pomada, simples, é uma anestesia mesmo. Para quem aplica anestesia nesse caso, é um anestesista. Quem é anestesista? O médico. Quando eu estou falando de procedimento que eu preciso de um anestesista, preciso de monitoramento. Se eu preciso de monitoramento cardíaco, eu preciso, então, de um centro cirúrgico. Então, o que poderia ter acontecido nessa história? Eu poderia, sim, fazer o procedimento, porém, com o auxílio de um anestesista, por um centro cirúrgico, ter uma estrutura para socorrer qualquer tipo de intercorrência, que essa intercorrência já é prevista pelo procedimento. O peeling de fenol, ele tem um alto risco, sim. Mas ela não tinha nem a estrutura e nem o profissional e o conhecimento técnico. Segundo notícias, a esteticista fez um curso online para saber aplicar o peeling de fenol. A gente fala de cursos que eles são reconhecidos pelo MEC, eles têm carga horária mínima e eles têm que ser presencial. Somente na área da saúde e da estética. Não dá para fazer EAD, tem que ser presencial, até porque vai ter uma carga mínima de prática, de estágio, se for necessário. Quando você está lá praticando no curso, tem sempre um diretor técnico, alguém responsável, monitorando e te ensinando. Por isso que alguns cursos é pouquíssimos alunos, porque tem que dar atenção devida a cada aluno que vai ser o profissional que vai aplicar. E se você vai fazer cursos, vender cursos, tem que tomar cuidado com quem você vai vender. Quem é o profissional que pode aplicar a técnica que você vai vender. E primeiro fiscalizar para ver se você está vendendo para a pessoa certa. Não é vender para qualquer pessoa. Procedimentos que ela não pode aplicar. Ela fez um curso online. Então, a gente entende que é um curso inválido. Ela nem poderia estar prestando esse tipo de serviço. Mas agora trazendo para a realidade. Se ela tivesse o curso presencial, soubesse a técnica e soubesse trabalhar nas intercorrências e tivesse a estrutura física e tivesse anestesista, todo esse procedimento poderia ter sido revertido. Porque a arritmia é uma intercorrência que é prevista já no peeling de fenol. A alergia também, né, se foi um caso alérgico, a anestesia, ela também poderia ter sido revertida naquele momento. Depoimentos do namorado, companheiro, aparentemente ela não sabia o que fazer, não sabia identificar o que estava ocorrendo. Então ela não sabia fazer os primeiros socorros. E aí que entra o CFM defendendo com vigor a atuação dos médicos. Porque no momento que acontece uma intercorrência, se tivesse um anestesista ali, que é um médico, ele poderia auxiliar a reanimação do paciente, saber o que fazer. Ele é médico, anestesista, eles sabem fazer tudo, independente só da especialização. Se ela tivesse um centro cirúrgico, se ela tivesse um anestesista, jamais ela conseguiria cobrar 4, 5 mil nesse procedimento. Vocês entenderam que o procedimento muito barato é um sinal de que você está correndo um grande risco? Porque, primeiro, o peeling de fenol no mercado, ele é em torno de uns 30 mil reais. Então, se ela está pagando 5, 4 mil, a depender, é muito barato. O que está faltando aí? O que faltou nesse procedimento? Segurança, conhecimento. Segurança, conhecimento e estrutura são caros na medicina e na saúde. A gente não economiza nessa parte. E porque o Conselho Federal de Medicina ele sempre traz a defesa aos médicos do centro cirúrgico, do anestesista, da necessidade de ser um médico, um cirurgião demarto para fazer tais procedimentos. Porque na hora que tem intercorrência, para dar diversidade, todo mundo corre para o hospital, porque o hospital tem estrutura física para tal. Se ele estava passando mal, a gente pega e corre para o hospital e leva ele para reanimar ou ter os primeiros socorros. Clínicas menores, a maioria delas não tem essa estrutura. Mas, Aline, se tivesse sido um médico, tivesse um centro cirúrgico, um anestesista, poderia ter acontecido a mesma coisa com ele? Poderia. A carteirinha médica não ia salvar a vida dele só por conta disso, só porque é um médico no ambiente. Tem que ser um médico que sabe o que está fazendo. Ser um médico que sabe identificar que foi o começo de uma arritmia, que tem um centro cirúrgico, mas também sabe o que fazer, identificar. Poderia ter acontecido também com o médico. O médico também poderia ter tentado reanimar e ele ter falecido. Em um caso de uma intercorrência que levou à morte, o falecimento do paciente, a gente vai discutir aqui a imperícia, a imprudência e a negligência. A questão aqui não é só a discussão dos profissionais que podem aplicar esse procedimento. A questão é, o profissional pode aplicar o procedimento, mas ele também tem que ter estrutura. E quando a gente fala de estrutura, a gente está falando de dinheiro. Montar um centro cirúrgico, ter um anestesista monitorando todo o procedimento, é itens caros de um procedimento. E não é todo profissional que consegue desembolsar e investir nisso. Até porque o procedimento também fica mais caro. E talvez aí você não consiga atingir um paciente que você atingiria cobrando barato. Aqui eu te pergunto, vale a pena? Ela mesma em depoimento falou que acabou com a vida dela. Que ela nunca imaginou que ia levar um paciente a óbito dentro da clínica dela. E olha que a clínica era muito bem localizada. Eu quero acreditar que ela tinha uma ficha de anamnese. Que ela fez uma ficha de anamnese bem específica.
Ela tinha um termo de consentimento onde falava todos os riscos do procedimento. A ficha de anamnese, bem preenchida, bem feita para esse procedimento, um termo de consentimento para esse procedimento, salvaria ela de condenação? Talvez no dever informacional ela não seja acusada, porém, na falta de estrutura. Mas aí, quando chega numa clínica, não tem nenhuma estrutura para reanimar esse paciente ou saber o que fazer. Porque não adianta ter o melhor hospital do mundo, a melhor tecnologia, e o profissional não saber o que fazer. Infelizmente, os esteticistas, eles não têm conselho de classe, eles têm uma associação. É uma associação que ela não tem muita fiscalização. Quando a gente está falando de um conselho, a gente está falando de um conselho onde você se registra, ganha um número de cadastro, você tem um conselho com código de ética que te dá direitos e deveres, princípios, que te protege também, fiscaliza, mas não só fiscaliza para te punir, mas ele também te ajuda, tira tuas dúvidas, tem resoluções explicando o que você pode e o que não pode. O ruim não tem um conselho, então vocês têm muitas dúvidas sobre a área, porém não tem onde consultar. A associação que foi criada, ela tem até você pode ser um associado, tem um número de inscrição, lá tem algumas regulamentações, eles tiram algumas dúvidas, mas porém não tem como você consultar e saber quem os profissionais estão atuando ou não na estética. Isso é ruim porque o paciente não tem onde olhar, onde consultar, saber o banco de dados, saber se aquela pessoa que está vendendo um procedimento como esteticista é realmente um esteticista. A ideia desse vídeo não é colocar as classes brigando entre si e nem puxar saco da área médica. No conhecimento técnico, teórico, o médico realmente possui mais conhecimento. E pelo grau de remuneração, ele consegue investir mais em equipamento, em procedimentos caros, porque ele consegue ter esse caixa de investimento. Então, quando eu falo de conhecimento técnico, realmente os médicos eles têm o maior conhecimento técnico. Estrutura, os hospitais que têm a maior estrutura. Dificilmente uma clínica ou um profissional de grau menor consegue ter toda a estrutura que é devida e necessária. Não é um ato exclusivo de médicos. Tem essa discussão, a Associação de Hematologistas defende, quer que seja realmente reconhecido como ato exclusivo para médicos, porém ainda não conseguiu essa decisão judicialmente. Quanto maiores casos a gente tiver de erro em procedimentos, intercorrências, maior vai ser a associação brigando para defender o deles. Aqui também a gente tem um porém que eu não posso defender médicos, hematologistas, cirurgiões, e eles também não tomam os devidos cuidados que deveriam, porque ao mesmo jeito que ela deveria ter uma ficha de anamnese, um termo de consentimento, uma estrutura, o médico também vai ter que entregar tudo isso, porque não adianta só ter o nome médico e não ter a estrutura que necessita. Mais uma vez, essa intercorrência poderia ter acontecido no centro cirúrgico com o médico, e ele também poderia não ter conseguido reanimar o paciente, ele ter ido a óbito, mas ele teria a estrutura, os cuidados mínimos. Ali numa defesa eu conseguiria trabalhar e falar que ele tinha estrutura, ele tinha um conhecimento técnico, ele fez de tudo para reanimar e trazer o paciente de volta, mas ele infelizmente não conseguiu. Então meu questionamento vai aqui para, você é um profissional que aplica peeling de fenol, você usa o documento certo? A tua clínica, teu hospital, ele tem estrutura? Você tem uma CTI? Você tem um centro cirúrgico? Você tem conhecimento? Quando você faz procedimento com anestesia, você usa anestesista para monitorar? Muito importante quando o profissional quer trazer um procedimento novo para a clínica dele, atender. Você tem que pensar assim, eu vou trazer esse procedimento, eu tenho estrutura, eu tenho alvará, e como é que eu vou precificar isso? Meu público realmente vai pagar o valor que eu tenho que oferecer dentro desse produto? Porque às vezes é da consciência do profissional e pensar assim, esse procedimento não é para todo bolso. Esse procedimento não é para qualquer tipo de paciente. Até porque muito se discutiu, muito se questionou se o rapaz realmente necessitava fazer um peeling de fenol por conta da textura da pele. E ele era realmente o paciente que precisava fazer esse procedimento, não poderia fazer um procedimento menos invasivo, menos agressivo. O profissional também tem que saber analisar e não se colocar em risco. Quando você abre uma clínica, muitas vezes você abre uma clínica fazendo procedimentos menos invasivos, mais simples, que não precisa de tanta estrutura, um alvará já serve, eu não preciso investir tanto em maquinário, porque máquinas são caras, todo tipo de novo laser, novo lançamento no mercado é muito caro para alguns profissionais, e aquele momento que você tem que pensar se vale a pena ou não investir em um curso onde o retorno é muito alto e talvez o teu público não seja para esse retorno, para esse procedimento.